Oi pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo porque gostaria de analisar com vocês se o movimento feminista atual, contemporâneo, é igual ou diferente do movimento feminista que surgiu lá no século XVIII, na verdade final do XVIII, início do XIX. Diferentemente do que muitas pessoas acreditam, o movimento feminista não surge na década de 1960. Na verdade, esse período é o período do auge da revolução sexual, quando o movimento trabalha muito com as ideias de Simone de Beauvoir, Shulamit Firestone, entre outras. Mas no seu início, quem se destaca é considerada por muitos estudiosos a primeira feminista teórica, que é a Mary Wollstonecraft. Ela que lança em 1792 a sua obra chamada Reivindicação dos Direitos da Mulher. E nós precisamos considerar também que nesse mesmo período estava acontecendo na Europa o movimento intelectual chamado Iluminismo, aquele movimento voltado para a razão. Então estava saindo de cena aquela ideia do indivíduo ser orientado pela fé, saindo de cena a fé entrando a razão, mais ou menos isso. E outra coisa que a gente precisa considerar para pensarmos nessa primeira feminista teórica é que ela faz uso do que estava acontecendo também nesse mesmo período, a Revolução Francesa. Ela faz uso da estrutura da Revolução, de algumas ideias e elabora esta obra, que é muito lida até hoje pelas feministas, é uma obra também muito cobrada pelas universidades e também muito usada na elaboração de teses de mestrado, doutorado, enfim, uma obra importante dentro do movimento feminista. Eu separei 7 pontos para a gente analisar, tirados da obra da Mary Wollstonecraft, que na verdade são pontos que ela usa, que ela trabalha fazendo críticas ao filósofo Rousseau, que na época também estava em alta, ele e seus seguidores, e especialmente sua obra Emílio. Então, a Mary Wollstonecraft como se ela estivesse respondendo as pontuações, as colocações de Rousseau. Então, para a gente começar, eu quero pensar nesse primeiro ponto que ela coloca, que é o seguinte: ela critica Rousseau porque ele acreditava que a mulher precisava ser educada de uma forma a ser útil ao marido e também para ter condições de educar os filhos, cuidar dos filhos. Nada demais. O problema é que ela considerava isso um modelo de mulher fraca, submissa e sem personalidade. Então, daí que surge a crítica que é usada até hoje, a crítica à mulher bela, recatada e do lar. Vocês já devem ter ouvido essa frase. Mas para ela é um absurdo Rousseau estar escrevendo sobre isso, porque ao escrever isso, na opinião, na forma de interpretar de Mary Wollstonecraft, Rousseau está inferiorizando a mulher. Então, mais tarde a gente percebe que Beth Friedan também, em sua obra A Mística Feminina, faz uso dessa ideia, tanto que Beth Friedan vai dizer que uma mulher que cuida do lar, que é mãe, que é esposa, essa mulher está numa condição de risco tão alto, tão grave, que pode ser considerada a mesma coisa de estar num campo de concentração. Então, Mary Wollstonecraft considera essa colocação de Rousseau uma afronta às mulheres, né? Que as mulheres não tinham que ser educadas, preparadas e nem orientadas para serem úteis ao marido e muito menos para poder cuidar dos filhos. Isso era um absurdo na ótica de Mary Wollstonecraft. Bem, gente, do ponto de vista bíblico, lemos lá no início da Bíblia, em Gênesis, que Deus, né, depois de ter criado tudo tão perfeito, tão belo,
ele cria o homem e percebe que tem uma coisa que não tá bom, uma coisa que não tá legal, que falta, era a mulher. Então, veja, Deus em sua perfeição, soberania, cria tudo, mas identifica que algo não está bom. O próprio Deus identificando que algo não estava bom, vindo de sua própria criação, é que o homem estava sozinho. E então ele cria uma auxiliadora idônea, uma auxiliadora adequada ao homem, capaz de complementar o homem. E muitas feministas se sentem revoltadas, indignadas, acreditando que a Bíblia é machista, né? Primeiro porque elas vão dizer que a Bíblia é machista porque Deus cria primeiro o homem e depois a mulher. O que não faz sentido, porque senão os animais teriam mais valor e, enfim, não faz sentido algum. Depois elas citam a condição de auxiliadora. Aqui ela rebate a colocação de Rousseau, que ele diz que a mulher precisa ser orientada para ser útil ao homem, mas a gente volta lá em Gênesis e lembra, né, que Deus criou a mulher como auxiliadora. E aí elas se sentem também indignadas, porque elas colocam a mulher auxiliadora como algo inferior, o que também não faz sentido, porque auxiliar, que quer dizer no original, é Zé. E o próprio Deus, como já vimos por diversas vezes na Bíblia, se identifica como auxílio do seu povo. E na Bíblia nós encontramos, diferentemente do que as feministas defendem, as feministas defendem, portanto, a ideia do igualitarismo, né? São todos iguais, homem e mulher iguais, mas na verdade o que nós encontramos na Bíblia é a ideia do complementarismo, ou seja, homem e mulher diferentes em seus papéis, que se complementam, mas iguais em seus valores. Então, essa é uma ideia distorcida que pretendo trazer num próximo vídeo, porque senão fica muito extenso. Bem, depois ela traz um outro ponto que diz o seguinte: a natureza deu à mulher uma estrutura física mais fraca do que a do homem. Óbvio, até aí tudo bem. Mas aí ela vai dizer que essa natureza mais fraca da mulher é um problema. Por quê? Porque estimula a mulher a ternura. Então, veja, se hoje nós percebemos com a ideologia de gênero uma tentativa de anular a essência da mulher, quando vem a ideia de que o gênero é um construto social, que todo mundo nasce neutro. Aqui nós estamos falando de 1792, aqui já existia essa ideia de desprezar a essência da mulher. A mulher, ela tem em si essa ternura, né? E o próprio Deus em sua palavra, ele faz algumas comparações ainda, que a mulher deixasse de amamentar o seu filho. Então ele faz esse paralelo para trazer a ternura, o cuidado, a importância da mulher, em várias outras partes da Bíblia também. E ela fala que isso é um problema, porque isso gratifica o orgulho arrogante do homem. Já a gente percebe esse ódio pelos homens. Bem, a Mary Wollstonecraft também, ela criticava muito a futilidade das mulheres. Ela considerava que a mulher que se cuidava, mulher que usava um chapéu, um brinco, uma maquiagem, eram mulheres fúteis. Ela vivia criticando isso, né, a vaidade feminina. Mas a gente precisa pensar também que o movimento feminista é um movimento voltado para uma classe mais burguesa. E quando a gente lê as obras, por exemplo, de Bell Hooks, que foi uma feminista negra que se levantou e disse que o movimento feminista era um movimento que não estava voltado para as mulheres negras, para as necessidades das mulheres negras, estava voltado para uma classe elitizada. E
Aqui, nesse momento, a Mary Wollstonecraft faz inúmeras críticas à vaidade da mulher, as mulheres que ficavam em casa, se preocupando com a sua vaidade, etc. Desde esse início havia uma tentativa de anular a natureza da mulher, né? Desconsiderar uma crítica também à vaidade. É claro, a moderação é bem-vinda, o excesso faz mal. Mas partindo para um terceiro ponto, eu acho que esse vídeo vai ficar grande. Passando para um terceiro ponto que eu tirei, que está na página 52, e que a ideia está na página 52 e vai até a página 54, diz assim: a mulher que fortalece o seu corpo e exercita sua mente irá, ao administrar sua família, tornar-se uma amiga e não uma dependente humilde de seu marido. Então, aqui ela está dizendo, olha, é aquela mulher que fortalece o seu corpo, que cuida do seu corpo no sentido de exercitar mesmo, e também é aquela mulher que exercita sua mente. Olha a ideia voltada para a razão, ela já vai começar a idolatrar a razão. Essa mulher, ela passa a ser uma amiga. Então, assim, complicada essa ideia, né, do marido que vai para a cama com uma amiga. Então, ela já vai colocar a esposa como amiga. Ela é considerada uma amiga e não mais uma dependente. Humilde, olha, ela critica a humildade, sendo que a Bíblia fala que a humildade antecede a honra. Então, ela já começa a fazer uma dura crítica àquela mulher primeiro, aquela mulher que cuidava dos filhos, do lar, que era orientada a ser útil ao marido. Agora ela já vai dizer que essa mulher precisa exercitar seu corpo, sua mente, para se tornar uma amiga do marido e não mais uma dependente humilde, né? Isso aqui tem sim uma certa ideia de inferiorização à mulher. E o que a gente percebe hoje é que muitas mulheres, realmente, elas deixaram de serem independentes do marido para serem independentes dos patrões, nos empregos, nas empresas. E eu não estou aqui criticando nenhuma mulher, cada mulher tem uma realidade diferente, cada mulher sabe de sua realidade. E só que o grande problema é quando eu desenho um único perfil a ser seguido e critico os outros. E ela está criticando aquela mulher que está em casa cuidando do lar, dos filhos, e para ela são mulheres assim, dependentes, humildes do seu marido. Isso é uma coisa inferior, uma situação inferior para ela, na ótica dela. Interessante que quando a gente lê Provérbios 31, vocês já devem ter lido, a mãe do rei Lemuel, salvo engano, faz uma série de orientações ali. Em algumas Bíblias tem o subtítulo Mulher Virtuosa. Aquele subtítulo lá foi colocado por quem escreveu, algumas versões, que lá não faz parte do texto bíblico não. Mas enfim, em Provérbios 31, o rei Lemuel vai compartilhar as instruções dadas por sua mãe. E aí o texto vai mostrar uma mulher que ela exercita, fortalece os seus braços, vai mostrar uma mulher que cuida de sua casa, ainda que ela não realizava algumas tarefas, né? Porque o texto mostra que ela tinha servas, mas ela levantava ainda escuro para distribuir as tarefas às suas servas. E assim acontece. Nós, mulheres, temos em nós essa característica, esse jeito de cuidar do lar, de fazer com que o lar se torne um lugar aconchegante, um lugar agradável. Essa mulher de Provérbios 31, ela levantava ainda escuro, ainda que não realizava, ela distribuía as tarefas, cuidava, ela preparava a roupa da família, ela negociava, ela analisava a propriedade, adquiria. E além de ser muito admirada pelos filhos e pelo marido, ela fazendo tudo isso, o texto diz que o marido dessa mulher, ele se assentava entre pessoas importantes da época, entre os juízes,
e ele era muito bem visto. Então, veja bem, não havia aquela coisa, aquela ideia que ela está colocando, a Meryl Wollstonecraft colocando aqui, de ser amiga. Ela não era amiga, ela era esposa, ela cuidava do lar, dentro da realidade dela. E sendo uma esposa, eu vou trazer Gênesis para cá, uma esposa idônea que complementa o marido assim, apoiado no cuidado da sua esposa, tinha, portanto, condição de se assentar, de estar entre os anciãos, aquelas pessoas mais experientes, entre os juízes da época. Não havia uma competição, né? E é muito menos ela se sentia inferiorizada, a mulher de Provérbios. Bem, próximo ponto está eu fiz uso das páginas 69 a 71, e ela vai dizer que meninas e meninos se brincassem juntos, se fossem educados juntos, sem que fossem orientados nessa separação menino e menina, antes que a natureza se manifestasse, ou seja, a puberdade, né, o corpo em transformação, antes que houvesse essa interferência da natureza, menino e menina sendo educados da mesma forma, eles seriam iguais, eles se sentiriam iguais, não haveria essa separação do cultural do biológico. E para muitos estudiosos, a Meryl Wollstonecraft é considerada a primeira feminista teórica a plantar a sementinha da ideologia de gênero. Repito, nós estamos falando de 1792, a primeira feminista teórica. Não podemos desprezar o que a Bíblia diz em Gênesis, quando lemos que Deus criou homem e mulher e criou macho e fêmea. É claro que existem as pessoas intersexuais, mas mesmo assim, vejam bem, mesmo assim, aquelas pessoas intersexuais que nascem com características de homem e mulher, existe um exame para se identificar a predominância dos cromossomos. Então, é possível entender a predominação masculina ou feminina. Voltando, a Meryl Wollstonecraft já nessa época fazia alusão a essa ideia de que não havia diferença entre homem e mulher. E essa é a semente da ideologia de gênero, não tem como negar isso. Passando para o quinto ponto que eu separei, ela diz: uma das principais causas da mulher não estar numa condição de igualdade em relação ao homem é que ela é educada por vários meios a exercer sua sensibilidade, ou seja, sua delicadeza. A mulher fica presa aos seus sentidos, o que produz um rebaixamento moral. Olha o que Meryl Wollstonecraft está dizendo. Ela está condenando, criticando a educação da mulher voltada para que ela a exercesse com a sua sensibilidade, com a sua natureza, com a sua essência, né? Ela usa a palavra sensibilidade e depois explica que quer dizer delicadeza. Ela era contra isso. E ela afirma que a mulher que é voltada para a sua sensibilidade, para a sua delicadeza, isso para Meryl Wollstonecraft é rebaixamento moral. Mais uma vez, ela está criticando a essência da mulher. Tanto é que agora, na chamada terceira onda, nós lemos por meio das obras de Monique Wittig, obras da Judith Butler, essas teóricas da terceira onda, um apelo para que as mulheres se tornem lésbicas, porque para elas o lesbianismo é o modelo ideal para a mulher. É uma tentativa, gente, é uma tentativa de anular a mulher o tempo todo dentro desse movimento feminismo. E é interessante que tudo que elas fazem o tempo todo é criticar aqueles papéis dos homens, como por exemplo
os homens que abandonam o lar, os homens que abandonam os filhos, os homens que vivem de forma promíscua, que fazem sexo sem compromisso. Tudo que elas criticam é o que elas vão depois lutar para ter o direito de fazerem o mesmo sem serem criticadas. E elas vão dizer, olha, o modelo perfeito para a mulher é o modelo do lesbianismo. Aqui, Mary Wollstonecraft está criticando a mulher, né, que exerce a sua delicadeza e também a sua sensibilidade. Para ela, isso é rebaixamento moral. Agora, no penúltimo ponto, sexto, que está na página 81, e 10 está na página 81, diz: para se ter igualdade entre os sexos, ela, a mulher, precisa ser... Agora ela está trazendo a solução. Ela precisa ser educada para exercitar a razão. Então, veja, no início do vídeo eu disse que ela foi altamente influenciada por aquele movimento que estava surgindo na Europa, o iluminismo, que é guiado pela razão. Então, ela vai dizer que a mulher, para se ter igualdade, ela precisa ser educada para exercitar a razão, que é o único fundamento para o caráter independente. Ela continua: eu quero explicitamente dizer que elas devem se curvar para a autoridade da razão. Claro que nós devemos sempre buscar a razão, mas criticar a essência, querer anular a essência da mulher também já é uma aberração, mas isso acontece durante todo o tempo em que lemos as obras das teóricas feministas. Então, para ela, o certo é que a mulher se volte completamente para a razão. E ainda continuando, caminhando para essa ideia, essa proposta de salvação para as mulheres, na ótica de Mary Wollstonecraft, agora no último ponto que eu separei, ela vai propor uma forma de libertação para as mulheres, que é isso que o movimento faz, né? Sempre propondo uma forma de libertar as mulheres. Então, ela critica na página 25 de seu livro uma fala de Rousseau, né? Que diz o seguinte, que o Rousseau, por afirmar que a mulher não deve ser independente, mas deve permanecer como uma doce companhia do homem, exercendo suas virtudes na vida doméstica, a condição de opressão, negando à mulher sua liberdade. Ou seja, Mary Wollstonecraft está criticando Rousseau porque ele estava dizendo que a mulher, aquela mesma ideia inicial, praticamente, que a mulher deve ser uma doce companhia aos homens, ela deve se dedicar, sim, sua virtude no tocante aos cuidados dos filhos, ao lar. Para ela isso é um absurdo, para ela isso é uma condição de opressão às mulheres. E que a mulher precisa negar isso, porque só quando a mulher nega essa condição opressora, filho, marido, lar, é que ela então encontra a sua liberdade. Esse é o raciocínio de Mary Wollstonecraft. Eu quero fazer uma pausa aqui e pensar com vocês também sobre a atual condição da mulher. A gente faz uma caminhada, passa por uma linha do tempo do movimento feminista. A gente percebe que as mulheres feministas estão sempre esperando uma libertação que o movimento feminista propõe em conceder a elas. Aqui, nesse primeiro momento, a ideia central de Mary Wollstonecraft era que se as mulheres se livrassem dessa condição opressora, marido, casa, filhos, elas então seriam libertas. Mas ela, como ferramenta dessa liberdade, a proposta dela era para que as mulheres fossem educadas. É claro que naquela época a educação não era tão acessível às mulheres como é nos dias de hoje. Tanto que ela cita em sua obra que as mulheres daquela época não tinham
como ocupar funções, lugares públicos, porque ela disse que as mulheres eram consideradas pessoas sem condição racional. Então, a história nos mostra isso, que a mulher levou um tempo para poder ocupar lugares públicos. E então ela associa essa forma de libertação à educação, o acesso à educação. Mas o que eu quero pensar com vocês é o seguinte: eu não estou dizendo que esse aspecto de conceder às mulheres o acesso à educação seja errado, muito pelo contrário, as mulheres têm sim que se dedicar ao conhecimento, à busca pelo conhecimento, isso é de extrema importância, mas se apoiar que essa seja a única ferramenta para a libertação da mulher é que eu acho arriscado, porque, veja, eu trouxe alguns dados aqui para a gente analisar. O IBGE fez um levantamento em 2017 e nesse levantamento constou que a população com curso superior era de 58,2% de mulher, composta de mulheres e 41,8% composta de homens, por homens. O título de mestres, nesse período de 2017, né, o título de mestres, essa composição era de 56% para mulheres e 44% para homens. Os títulos de doutorado estavam distribuídos entre 54% para as mulheres e 46% para os homens. Então, se a gente analisar, atualmente as mulheres estão ocupando um lugar maior no sentido de educação. Existem mais mulheres em sala de aula do que homens. Isso é uma estatística que nem precisa ser muito pesquisada. Então, podemos dizer que se inverteu aquilo que provocava preocupação em Mary Wollstonecraft nesse período do século XVIII. Esse quadro se inverteu e hoje a mulher tem mais acesso à educação do que os homens, mas, por outro lado, quando pesquisamos a condição das mulheres atualmente, percebemos que a mulher está com mais problemas de saúde, com mais problemas mentais. Hoje, algumas pesquisas mostram que praticamente metade da população feminina possui problemas de caráter mental, emocional, psicológico. As mulheres estão mais doentes. As pesquisas mostram também que as mulheres estão mais sobrecarregadas. Então, o acesso à educação não foi capaz de promover ou provocar mais felicidade, mais contentamento nas mulheres. Claro que nós não podemos desconsiderar que essa sobrecarga que influencia tão negativamente a saúde da mulher, isso também tem a ver com a negligência dos homens em casa, porque alguns homens deixam o serviço do lar totalmente por conta da mulher. Então, existem casos em que a mulher sai, trabalha lá fora e precisa trabalhar em casa e o marido não coopera com as tarefas de casa, o que torna um agravante na saúde da mulher, deixando ela até sem tempo para cuidar dela mesma. Então, são muitos os agravantes. Nós precisamos de mais políticas públicas voltadas para esse cuidado com a mulher, voltadas para proporcionar às mulheres mais acesso a tantas coisas, mas como uma cristã, eu quero dizer que acima de qualquer política pública, acima de qualquer movimento, acima de qualquer filosofia, acima de qualquer autoajuda, se faz necessário se falar de Cristo, porque Ele é o único que pode preencher o vazio existencial do ser humano. Cristo é o único que pode transformar a mente da mulher. Se nós temos na história momentos em que as mulheres foram deixadas de lado, como Mary Wollstonecraft citou, né, na obra dela, que as mulheres não tinham como ocupar lugares públicos, porque algumas pessoas achavam que elas não tinham razão o suficiente.
Isso por conta do extremismo, por conta do machismo, por conta do pecado. O plano de Deus ao criar homem e mulher é perfeito. O plano de Deus para os papéis de homem e mulher, e eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso, o plano de Deus é perfeito. Acontece que quanto mais longe de Deus estamos, piores são os nossos atos, mais incoerentes eles se tornam, mais prejudiciais aos outros. Vejam, a Bíblia fala que devemos considerar mais o outro do que a nós mesmos. Então, eu gostaria de colocar isso, que acima de qualquer movimento, acima de qualquer política pública, acima de qualquer autoajuda, está a necessidade de conhecer, de se relacionar com Cristo. Isso vale para homem, mulher, toda a humanidade, porque só Cristo é capaz de transformar a mente do homem, só Cristo é capaz de regenerar qualquer condição do homem. Então, nós precisamos, digo como uma mulher cristã, e acredito que isso é uma responsabilidade minha, mas é uma responsabilidade sua também, de promover esse avanço da palavra de Deus, o avanço de Deus por meio de sua palavra, poderia dizer assim, porque a nossa sociedade, desde a queda em Adão, desde o primeiro momento em que a Eva foi enganada pela serpente, nós ainda somos, em alguns momentos, somos Eva, sendo enganadas por essas filosofias, por estas ideologias, né? Se lá no Éden a Eva foi enganada, prejudicando a si, prejudicando ao marido dela, prejudicando o próprio casamento, nós não podemos ser enganadas por essas mentiras ideológicas que promovem confusão na nossa cabeça. É tempo de voltarmos àquilo que é verdadeiro. Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Voltemos, pois, ao nosso Criador, aquele que nos fez, aquele que nos conhece e sabe o que é bom para nós. Que Deus nos abençoe.